Rapaz, eu saí ali fora um pouco, mas tá gelado. Meu Deus. Mas tá gostoso, né, Edmilson? sim, Muito pode gostoso deixar. mesmo. E nesse Seu nome? momento, Tudo eu quero que Tá bom, pode deixar. Vamos tocar assim. o Edmilson tá, Ele tá derrubando. não, é que ele tá bom. igual televisão roubada, hein? Olha a altura dela, velho. É, né? Humilha, né, Dani? Amém, com Deus. E nesse momento eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, Ué, paguei caro. abra o teu coração, abra a tua mente, né? Pra gente estar começando aí essa palavra Quase, João. abençoada aí, né? Amém. E você que Qual? puder abrir a sua Bíblia também, né? A gente vai iniciar assim, Realidade. Atos 16, versículo 16. Diz assim: E aconteceu que, indo nós Tá bom. à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, Amém. a qual, Isabel? adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E no versículo 26 diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluias, aleluias. A minha amiga Ana Paula Pereira Chaves, dando glória a Deus. A Patrícia, a Sandrinha, Deus abençoe. Pai Santo, Pai amado, eu te peço nesta manhã, meu Deus, que não venha sair heresias, meu Pai. Guarde minhas palavras, meu Pai. Filtra, meu Deus, aquilo que provém de Ti, meu Pai. Que eu não venha falar nada que não seja para edificar, meu Deus. Eu te peço que as Tuas bênçãos, Senhor, venha ser alcançada, meu Deus, em nome de Jesus. A Bíblia, no livro de Atos, relata que Paulo, Lucas, Timóteo e Silas, eles faziam missões, evangelizavam em várias cidades. E no versículo 9 diz que Paulo teve uma noite, uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia
e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso foi um sonho, uma visão que Paulo teve, né? Ele até, creio que nessa visão tinha sido até um chamado mesmo, né? E no versículo 10 ele diz: logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então Paulo já nesse momento ele sentiu que essa visão já foi um chamado de Deus ali para aquele lugar, né? A cidade ali na Macedônia. E em uma cidade da Macedônia por nome de Filipos, que na verdade é a primeira cidade da Macedônia, uma colônia romana muito importante ali naquele lugar. E Lucas revela que no primeiro sábado em que eles estavam ali, eles foram para as margens de um rio por nome Gângites, e encontraram várias mulheres que se reuniam naquele local, ali naquele rio, para fazer as suas orações sabatinas, né? Então ali naquele rio havia mulheres que se encontravam todos os sábados, né, para fazer suas reuniões e suas orações. E a Bíblia relata ainda que o apóstolo Paulo e a sua equipe começaram a pregar o Evangelho entre ali naquele local onde estavam aquelas mulheres. E Deus, com a sua bondade, sua eficiência, né? Deus, ele sempre coloca as coisas certas no nosso meio. E a palavra diz que entre aquelas mulheres tinha uma certa mulher. Você vai encontrar no versículo 14 de Atos 16. E uma certa mulher chamada Lídia. Ela era comerciante, ela vendia púrpura. E essa mulher era da cidade de Tiátira, e que servia a Deus. Ela nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que dizia Paulo. E a palavra diz mais ainda, que depois de batizados no rio Gângites, essa mulher concedeu hospedagem à equipe, né, de Paulo na sua casa. Aquela equipe missionária se hospedaram na casa de Lídia. Portanto, como eles já estavam hospedados na casa de Lídia, eles começaram todos os sábados o evangelismo, né? E a palavra diz que eles saíam a evangelizar. E no versículo 16, somos informados de uma jovem, né? Uma jovem, ela era escrava de espírito de adivinhações, né? Um exorcismo, né, de uma jovem. A Bíblia ela não relata o nome dessa jovem, pois era uma jovem escrava, né, da alta sociedade, e que ela enriquecia os seus senhores, né, com o ato de adivinhação, na prática de adivinhação, né, trazendo muitos lucros aos seus senhores. E essa palavra adivinhação, lá no grego, Lucas escreve que é conhecido, né, como no grego Piton. Piton é uma cobra, né? Né? Não pesquisei, mas pelo que eu entendo, eu acho que Piton é uma cobra mesmo, uma serpente. E que em nossas traduções aparece apenas como adivinhação. Na mitologia grega, Piton para nós é adivinhação. É uma lenda lendária mesmo. E essa mulher, ela tinha esse espírito de adivinhação. E Satanás a usava, né, de uma forma, como forma de ganhar dinheiro. E
Então, numa certa manhã, Paulo saindo com sua equipe para evangelizar. E toda vez que eles passavam, Daniela, ela ficava falando, né? Esses homens são homens de Deus, homens que veio para tirar, né? Tipo assim. E Paulo já estava se chateado com aquele negócio de todo dia, aquela mesma. Então Paulo voltou e ordenou que aquele espírito do mal saísse daquela mulher, né? E aqui diz, com tudo isso, Lucas está enfatizado que a jovem era usada por demônios por muitos dias. E a jovem clamou que aqueles homens seriam servos do Deus Altíssimo. E sim, era isso, era. Ó, tá vendo aqui? E que estava proclamando o caminho da salvação. Não devemos entender essa declaração como um recolhimento genuíno do evangelho que estava ocorrendo ali. Lembre-se que ela estava sendo usada por demônios, e tal declaração era uma artimanha de Satanás. Portanto, em Atos 16, 18, vamos voltar a 16, 18, que diz aqui: e isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora o saiu. Então, naquele momento, houve uma grande ira naquela cidade, porque deixou de minar dinheiro, recurso aos seus senhores. E os donos daquela escrava, quando perceberam que tinha perdido a fonte de lucro, ficaram revoltados e violentamente prenderam Paulo e Silas. O texto diz que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades, né? Esse você vai encontrar, não vou ler lá para não tomar muito tempo, é Atos 16, 19. Note apenas que Paulo e Silas foram presos. Isso ocorreu porque as denúncias que aqueles acusadores fizeram foram fundamentadas na nacionalidade dos missionários. Percebe que antes de qualquer acusação, eles deixaram claro que estes homens são judeus. Como isto, possivelmente, eles estavam querendo estabelecer de alguma forma uma ligação entre Paulo e Silas e os judeus, que tinha sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio, acusados de criar perturbação religiosa em aproximadamente 49 anos antes de Cristo. Não, depois de Cristo. 49 anos depois de Cristo. Esse você vai encontrar em Atos 18, 2. Percebe-se que no versículo 20, Paulo e Silas são acusados justamente de criar confusão e perturbação na cidade. Como Lucas era gentil e Timóteo apenas um meio judeu, então as acusações caberiam perfeitamente apenas em Silas e Paulo, né? Ou seja, Paulo e Silas. Também é importante perceber que em nenhum momento a jovem foi mencionada nas acusações. Toda denúncia partiu do confronto entre os interesses romanos e os interesses dos judeus, porque era uma fonte de dinheiro, né? Uma fonte de lucro que eles tinham. Na época, a religião judaica era permitida dentro do império, porém os judeus não poderiam tentar converter os cidadãos romanos, e naquele momento ainda não havia ficado claro para os romanos a distinção entre cristianismo e judaísmo. Com todo o tumulto que se aglomerou na praça da cidade, os magistrados ignoraram qualquer procedimento legal e deram ordem para que Paulo e Silas fossem presos e açoitados por serem cidadãos romanos. Paulo e Silas
não poderiam de forma alguma. Olha essa frase, né? Está cifrada aqui. Paulo e Silas não poderiam de forma alguma ter passado por essa sessão de tortura. Então, nesse momento, começaram a tortura, né, de Paulo e Silas. E ali eles foram presos. Eles foram parar no cárcere. E eu te peço nesta manhã, meus amados, não fuja dessa palavra, fique atento. Como eu falei, essa palavra é um pouco comprida. Sábado que vem a gente vai estar falando sobre Paulo e Silas no cárcere. Por que eu quero ler tudo isso para vocês? Porque no final eu quero ler direitinho para vocês, explicar para vocês algumas indiferenças que às vezes a gente lê o texto e não entende, e às vezes a gente prega algo fora do contexto. Então eu quero estar explicando direitinho do início para você entender perfeitamente. E sábado que vem nós vamos entrar então na parte onde Paulo e Silas, né, já estão ali no cárceres. Amém? Minha irmã Ana Isabel manda um abraço para mim, Capão Bonito. Ô, Ana Isabel, Deus te abençoe, um abraço especial. Também a minha amiga Sandrinha já mandou um abraço para minha mãe. Opa, já mandei sim. Que Deus abençoe vocês aí, viu, Sandrinha? E também a sua mãezinha aí, né, Dona Santina aí. Que Deus abençoe. Quem ligou para nós, Daniela? Foi o irmão Euriquinho pedindo a música Realidade. O Daí também pedindo música Eu Te Amo Tanto, do irmão Lázaro. Eu te amo tanto. É isso aí, pessoal, né? Ligando aí no nosso programa, mandando mensagem. Eu te agradeço aí grandemente pelo carinho. E vamos então. Deixa eu ver com o Edmilson se tem alguma dessas músicas aqui. Você tem, Edmilson? Realidade? Não mandou o nome do cantor, né? Ele sabia que eu quero. Eu Te Amo Tanto com Lázaro. Tem alguma dessa daí, Edmilson? Lázaro tem que procurar aqui. O Edmilson vai estar procurando, né, Edmilson? Se tiver, nós já passamos esse programa, senão nós deixa já marcadinho para o próximo programa, né, Edmilson? E vamos de mais louvor, Edmilson? Vamos estar passando mais um louvor? As horas voam. E no próximo bloco já estaria aí fazendo o sorteio da padaria Bela Vista. Só dá um oi, abraços. Ô, Cristiane, obrigado, minha querida. Deus te abençoe ricamente, viu? Um abraço muito especial. Que Deus venha fazer morada sempre no teu coração, na tua casa, na tua família. Fico feliz aí pela tua companhia, tá, minha irmã? Deus te abençoe ricamente. Vamos. Toca meu mestre, então. Meu mestre, beleza, então. Olá, peraí, deixa eu só parar aqui. Edmilson também tá igual televisão roubada. Essa foi boa, viu? Eu gostei dessa frase.